Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, de Rafinha, né, ex-jogador do Flamengo, agora na Sport TV, comentando. Vamos ver o que ele falou sobre essa atuação do Mengão, vencendo aí o Chelsea por 3-1 de virada, né, amassando no começo ao fim, um atropelo aí do Mengão. Vamos ver o que ele falou aí. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Beleza, Rizek, grande abraço, Eric, Thiago, Felipe, Marcelo, Camila, prazer ter com vocês. É uma mensagem, né? Uma mensagem que passa não só para o futebol europeu, mas para o mundo, né? O que o Flamengo está fazendo, não só o Flamengo, os times brasileiros, essa Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, fico feliz porque são amigos, né? Que recentemente a gente teve junto, né? Jogando no mesmo time, assim, dentro do futebol, fomos rivais também na Europa há muito tempo. E fico feliz que, assim, é um treinador jovem, né, com ideias novas, né, dessa safra nova de treinadores e com grandes ideias. É um cara que vive o futebol. O Felipe já era treinador desde quando ele jogava. Então, assim, fico feliz de estar vendo o sucesso dele. Claro que tem um time muito forte em suas mãos, que é o Flamengo. E, assim, fico feliz de estar, né, passando por etapas assim tão rápido na carreira. Hoje, um teste de fogo contra uma das equipes poderosíssimas do futebol europeu. E, assim, legal. Fico feliz porque, além de ser amigo, ver que está fazendo um trabalho maravilhoso. Rafinha, prazer te receber aqui no Tá Na Área com a gente. Bem-vindo, mais um dos nossos parceiros aí nessa cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Mas é interessante estar vivendo um momento de empolgação dos times brasileiros depois de duelos muito competitivos, né? Talvez porque nossas expectativas fossem mais baixas e a gente está vendo duelos, o Fluminense encarando o Borussia, o Botafogo de uma vitória importantíssima, histórica contra o PSG. Essa vitória, essa virada do Flamengo contra o Chelsea. E aí, claro, está todo mundo se questionando, né, sobre tudo que a gente esperava desse Mundial e o que está acontecendo nesse momento. Para você que conhece tão bem esse futebol europeu, o que tem nivelado tanto essas partidas que a gente tem visto até agora e, de certa forma, até te surpreendendo em algum ponto? Ótima pergunta, Camila. Assim, é um pacote, né? A gente fica feliz de ter. Claro que os europeus não é que eles não dão importância para o Mundial de Clubes ou que não conhecem os jogadores brasileiros, não é. Que não tem como eles acompanhar. O Felipe sabe disso. Não tem como eles acompanhar o futebol europeu, não tem como eles estar ligados no que acontece aqui. Então, assim, é legal de ver que são grandes jogos. Por quê? Porque o nosso futebol evoluiu muito também, Camilo. Não é porque está um final de temporada lá na Europa, que eu sei, já disputei essa competição 2 vezes. Eu sei como é. Não a Copa do Mundo de Clubes, não é Intercontinental. Então, a gente sabe que claro que muda muito. Nós chegamos em 2019 com o Flamengo com 70 jogos na temporada. Então muda isso, muda muita coisa. Claro, no planejamento, às vezes a equipe passa a temporada inteira na Europa, não conquista nada, e aí tem uma oportunidade dessa, que é um título grande para ganhar, então vai a Vera, né? Não vai às vezes não vai ficar mudando de jogador, vai com o time principal. Então, assim, muda muito. Eu acho que a gente deveria, assim, dar ênfase mais na melhora que nós tivemos, os clubes brasileiros, né? Então, assim, não é, a última vitória foi o Corinthians em 2012, não. Assim, temos que assim, acho que ressaltar que eles estão fazendo bons jogos e, assim, melhoramos muito. Então, não é que o futebol brasileiro está muito longe, não é, porque o pessoal não acompanha muito, mas nós temos muitos bons times aqui, muitos bons jogadores que ter espaço em qualquer um desses grandes clubes da Europa. Aproveitar nossos amigos que estão por lá também para sentir um pouco do clima, de como foi as arquibancadas, né? O Eric está em contato com a gente ainda. Rizek e Eric Faria estão por lá para perguntar para o Eric até em relação a esse sentimento dentro de campo, né? Porque, né, Eric, chama muito a atenção e os nossos comentaristas estão analisando bastante isso aqui na mesa, né, essa substituição, quando tira o Arrascaeta. O Arrascaeta é o cara diferente do Flamengo, é o craque do time e vive uma grande temporada. Então, talvez tenha causado um impacto. Como foi a reação das arquibancadas com as decisões do Felipe Luiz, por exemplo, nessa decisão, nessa tomada de decisão de tirar o Arrascaeta num momento onde o Flamengo precisava buscar o resultado? Fala, Bené, bom falar contigo. Rafinha de novo, um abraço. Camilinha. Eu acho que não deu nem tempo, viu, Bené, da torcida sentir o impacto da mexida do Arrascaeta e a entrada do Bruno Henrique. Porque logo depois ele já entrou, já fez o gol, depois já deu assistência, enfim, mudou um pouco o ambiente realmente do estádio. A gente tinha hoje muitos torcedores do Flamengo. O público anunciado foi de 50 mil e pouquinho. Eu diria que a gente tinha perto de 35, 37 mil torcedores rubro-negros. Foi uma grande maioria rubro-negra hoje aqui na Filadélfia. E logo depois da virada, eu até comentei com o Rizek, que estava assistindo ao jogo do meu lado, eu falei, pô, tá parecendo um Maracanã. Porque todo o estádio cantando as músicas do Maracanã, fumaça subindo, enfim. Então hoje, de fato, os jogadores do Flamengo se sentiram em casa aqui na Filadélfia, tiveram uma atmosfera muito favorável,
principalmente depois do gol de empate do Bruno Henrique. A torcida apoiou o Flamengo no primeiro tempo, mas ficou meio apreensiva com aquele gol do Chelsea, a desvantagem no intervalo. Mas assim que o Bruno Henrique empatou, a torcida veio junto, jogou junto com o Flamengo. Foi de fato assim um jogo em que houve muita sinergia entre o campo e a arquibancada aqui no estádio na Filadélfia, viu, Bené? É interessante, a gente está vendo até os melhores momentos, né, dessa partida. Bacana esse relato, né, do Eric, da sensação do estádio, porque isso a gente já tem acompanhado, até a gente já tinha notícias de que ingressos tinham sido vendidos muito para torcedores brasileiros, até torcedores que moram nos Estados Unidos, né, de certa forma, muitos sul-americanos têm aproveitado esse Mundial para ver os seus times de perto, tanto brasileiros como argentinos também, principalmente. E a gente tem sentido isso acompanhando as transmissões, né, a torcida brasileira muito presente nos estádios e acompanhando, o Red até falava há pouco, né, desse momento do Flamengo, acompanhando isso que a gente falava agora com o Rafinha, desse momento dos brasileiros, e hoje a gente vê um Flamengo que conseguiu uma virada tão importante, com o torcedor acompanhando e apoiando, como o Eric falou, parecia até Maracanã pela reação da torcida ali a tudo que acontecia dentro do jogo, ainda com um jogador a mais depois da expulsão do Johnson, do Chelsea, enfim. E é legal demais estar acompanhando isso, né, Rafinha? A gente não estava te ouvindo muito bem, né? O teu microfone não estava tão bom, a galera estava acompanhando a tua análise desse momento. Mas é muito interessante ter também esse termômetro, além do que a gente tem acompanhado do lado de cá, mas dentro dos estádios também o torcedor brasileiro acompanhando esse momento dos times brasileiros, indo aos Estados Unidos para uma competição como essa e sendo tão competitivos, né? Faz muita diferença, Camila. Eu tive o privilégio de estar com o Bayern no primeiro jogo do Mundial, né? Da Copa do Mundo de Clubes lá contra o Auckland City, lá em Cincinnati. E assim, a torcida compareceu, sim, todos os torcedores estão acompanhando, e claro, e mesmo num país onde o futebol não é o primeiro esporte, né? E tendo ainda a Copa Ouro ainda, né? Ao mesmo tempo, o torcedor está comparecendo e a gente fica feliz de ver o torcedor brasileiro, né, às vezes fazendo muitos esforços para estar acompanhando os times na Copa do Mundo de Clubes. É legal porque o jogador fica feliz, né? Claro, além da família, ter a torcida do lado, né, o ambiente fica muito mais favorável, né? Parece estar jogando em casa, como você falou do Maracanã, então, com a torcida do Palmeiras, do Fluminense e a do Botafogo. Então, assim, é legal ver o torcedor fazendo, né, não medindo esforço para poder acompanhar o time. E tá legal demais, né? O Brasil, o país mais representado, né, em número de clubes e também em desempenho. Sim. Em torcida na arquibancada e desempenho dentro de campo. Me despedi do Eric. Valeu pela participação, Eric. Muito obrigado. Sempre uma honra ter você aqui no Tá Na Área. Tamo junto. Valeu, Bené, Rafinha, Camila. Tamo aí. Daqui a pouco a gente volta para Nova Jersey para continuar o nosso trabalho. Amanhã tem Flusão. É isso, e claro, tudo isso aqui com transmissão do Sport TV. Na sequência, o Tá Na Área tem mais jogo desse grupo do Flamengo. Mas vamos voltar com o André Rizek, que está com a gente também direto dos Estados Unidos e trazia nesse papo com o Eric um pouquinho dessa análise, né, desse Flamengo. O Rizek, a gente falou já muito dessa mudança, né? O Eric trouxe essa informação importantíssima que já tinha sido testada, do Bruno Henrique talvez começar jogando no lugar do Arrascaeta. Acabou sendo uma substituição que ele em 10 minutos, né, diretamente influenciou na virada do rubro-negro e foi eleito o Bruno Henrique o melhor jogador da partida, não à toa, porque o que ele fez nesses poucos minutos foi ali um momento que o Flamengo já era melhor no jogo, mas conseguiu transformar isso em gols, que era o que faltava principalmente no primeiro tempo, né, Rizek? Acho que o Rizek não está nos ouvindo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o André Rizek, direto dos Estados Unidos, e trazendo essa impressão também de quem está acompanhando de perto essa virada do Flamengo, vitória por 3-1. Vamos ouvir, então, um dos autores do gol da partida, porque teve gol de cria hoje também do Flamengo, gol do Wallace Ian, e esteve com o Marcelo Corrêa. Vamos ouvir, então, o jogador do Flamengo conversando com a nossa reportagem depois desse gol importante em Copa do Mundo de Clubes. Conta aí, Corrêa. Wallace Ian. Cara, a gente está vendo um predestinado dando entrevista ali, ele entrou e mexeu no jogo hoje. Você parece ter algo de predestinado também com essa camisa. Toda vez que você entra, algo de bom acontece. Deus, né? Apontou a estrela, então não tem como ninguém tirar isso. Graças a Deus também tá ali balançando a rede, ajudando o Flamengo. Me inspira muito no Brunão. É um dos caras que sempre tá ali conversando com a garotada da base. Então, muito feliz mesmo pelo gol de hoje. Wallace, explica o que foi enfrentar esses jogadores que você estava acostumado a ver muito distantes, ou até jogando videogame. Não, inexplicável, né? Um garoto de 20 anos que jogou com os caras no videogame, o James ali,
Palmer. Então é um dia que vai ficar marcado na minha história. E claro que eu dei uma alegria a mais para a torcida. Espero estar fazendo isso mais vezes. Breve é você no videogame? Se Deus quiser. Palavras do Wallace Ian, autor do terceiro gol do Flamengo. Vamos fazer contato, retomar contato com o Rizek, que está por lá. Até para falar um pouco disso, né, Rizek? Como o Felipe Luiz é iluminado, né? Decisão de colocar o Danilo em campo. Danilo fez gol. Saem do banco. Bruno Henrique e o Wallace Ian também fazem gols. O bom técnico também tem estrela nesses momentos. Concordo. Agora, Bené, eu queria voltar ao papo de torcida, porque eu tenho feito cobertura de torcida, né? No pré-jogo do Sport TV, eu tenho circulado pelo estádio, conversado com muita gente, andado pelas ruas de Nova York, de Nova Jersey. É muito importante falar do que está acontecendo aqui em termos de torcida, porque a competição não são só os jogadores, né? A torcida é fundamental para o que está acontecendo aqui. As torcidas sul-americanas, elas viajam com os times. Então, assim, eu estou entrevistando quem está acompanhando o pré-jogo, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Boca, eles viajam com o time, fora os que já moram aqui. As torcidas europeias, elas não viajam muito menos. Então, a torcida europeia que está aqui é uma torcida meio de teatro. É telespectador, é simpatizante. Nem sabe quais são os cantos de arquibancada. A torcida do Chelsea hoje tentou puxar um aplausinho. Chelsea, foi esmagada pela do Flamengo. A torcida do Flamengo traz cantos de arquibancada para cá. A do Boca, a do Palmeiras, a do Fluminense. Para citar as torcidas que eu vi, tá? Do Botafogo eu não vi em loco, não posso falar. Então, assim, é um ambiente muito diferente de Copa do Mundo, por exemplo, no futebol de seleções. A gente está vendo cultura de arquibancada aqui. Cultura de arquibancada trazida pelos sul-americanos para cá. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar na roda também, quando comenta a atuação dos sul-americanos. Eles estão jogando com as suas torcidas de verdade aqui. Cara, eu até queria ouvir os jogadores do nosso estúdio, porque, assim, eu duvido que isso não faça diferença. Você jogar com a trilha sonora do Maracanã, com a trilha sonora do Allianz Parque, com a trilha sonora da Bomboneira, isso é uma coisa que a gente tem que passar para o Brasil. O som do jogo aqui, o som do jogo hoje aqui foi o som do Maracanã. Já só toco de lado aqui, os jogadores. E aí, Bastos, é por aí também, né? É importante contar com torcida. Faz diferença para um jogador dentro de campo? Faz muita diferença e o Flamengo dentro do Maracanã é sempre muito forte, né? E tendo um ambiente parecido com o do Maracanã, torcedores importantes, assim, o Flamengo entendeu o jogo. Quando você toma 1-0 e o torcedor está do seu lado, te apoiando, exigindo, obviamente, mas só que do seu lado, querendo que você vire o jogo. E aí entra um cara que é predestinado, né? É o Bruno Henrique, que em dois toques na bola, um gol e uma assistência. Então o torcedor que está acostumado a ver o Bruno Henrique no Maracanã, está acostumando a ver ele agora no Mundial de Clubes, sendo decisivo novamente. Então isso faz com certeza diferença, até para a equipe adversária. O ambiente... Com certeza, isso faz com que a equipe adversária olhe e fale, não, os caras estão em casa. E o torcedor vai apoiar eles. E dentro daquilo que você estava falando, Rafinha, de tática, o entendimento do jogo mudou muito. E por isso que hoje os brasileiros conseguem bater de frente com os europeus. O entendimento de jogo, não só tático e físico, mas o entendimento total do jogo faz com que a gente tenha os 100% contra os europeus. Torcedor brasileiro é diferente, né, Rafinha? É verdade, só pegando o gancho que o Felipe falou, isso é que a gente sente falta, né? Passei muitos anos, né, da minha carreira fora do Brasil, praticamente da minha carreira toda fora do Brasil, foram 16 anos, e isso é a melhor parte, né? Ter esse canto da torcida perto, é assim que não tem lá, né? A Europa faz uma jogada boa, todo mundo, aí faz uma falta, aqui não, aqui é música, é canto, e eles gostam disso também. E quando eles têm o prazer de poder enfrentar uma equipe, seja brasileira, seja argentina, isso é bacana demais. Deixa o espetáculo mais bonito e, claro, para nós, né, que tem uma torcida do lado, é muito mais legal. Porque o torcedor, por característica, não tem essa forma de cantar, né? Como o Rizek falou assim, às vezes vê um estádio na Europa com 70 mil, 80 mil pessoas, o cara dá um grito, todo mundo escuta. O Rizek acabou de falar que a torcida do Chelsea estava gritando Chelsea. E a torcida do Flamengo, aquele jeito que a gente conhece no Maracanã. É muito bom ter muita diferença, muita né? diferença. É muito legal ter as torcidas que, as músicas, né, de arquibancada mesmo, que isso deixa o jogo mais legal. Rafinha. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, galera. Rafinha aí, né? Ex-jogador do Flamengo. Ele rasgou elogios ao Mengão, né? Falou aí dessa atuação gigantesca. Rizek também falou da torcida. A torcida é fundamental, né? Porque com essa torcida gigantesca, motivou sim. Fez
se tornar mais um jogador ali, né, nesse time do Flamengo, porque o Flamengo o tempo todo tá assistindo em casa. Imagina se fosse contra, né, o Flamengo estivesse jogando fora de casa, a torcida contra o Flamengo, isso, aquilo, outro, seria muito difícil, né, manter a concentração. Mas é isso, o Flamengo jogou junto com a sua torcida e os jogadores do Chelsea entraram, né, na pilha ali, ficaram nervosos, bateram demais, tomaram um bocado de cartão amarelo e também tomou um vermelho, né? Logo depois o Flamengo ter feito ali a virada. E depois o Flamengo botou na roda, jogou pra cima, foi lá e fez o gol fundamental, né? Para sacramentar praticamente aí a liderança do campeonato, da chave, né? E o Flamengo agora vai enfrentar o segundo do outro grupo, né? Que pode ser aí o Boca Juniors, pode ser o Benfica, né? Ou até mesmo o Bahia, né? Então vamos ver aí ao decorrer do campeonato como vai ser os próximos jogos aí. Mas é isso, o Flamengo fez a parte dele e aí se classificou. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.